Você que vai prestar o concurso para CFO, BMPM e outros concursos que, por algum acaso, tenham Geografia do Amapá, estou aqui com você novamente. Eu, professor Edivander Marinho, com Geografia do Amapá, dando prosseguimento à aula sobre o espaço amapaense. Nós já começamos a parte que envolve as informações gerais, introduzimos o Amapá enquanto espaço geográfico, falamos a respeito do seu papel enquanto estado lindeiro, né, faz divisa com outro país, e estamos aqui falando com você hoje a respeito de relevo do Amapá e, por que não, solo do Amapá. Nós temos aqui uma imagem, eu queria deixar você bem à vontade aqui. Essa imagem mostra para você o estado do Amapá. Observe bem que onde você tem a coloração verde são as áreas mais baixas que vão de 0, 2, 4, 8 metros de altitude. Então você vai da costa do Cabo Orange até a Foz do Rio Jari. Observem que essa área aqui todinha é uma área que podemos chamar inclusive de costa do Amapá. Essa área aqui que vai pegando de Ferreira até essa parte aqui, que pega quase todo o Oiapoque, extremo oeste do Calçoene, centro-norte, Pedra Branca e Serra do Navio, é uma área que você já tem aí de 8, 20, 50, 100 metros, 200 metros de altitude. Essa parte aqui, que vai pegando quase tudo o Laranjal do Jari, é aquela bendita área que passa de 200 metros, chega a 400 metros de altitude. Queria deixar bem claro para vocês o seguinte, pessoal. O estado do Amapá é um estado que tem, de maneira geral, então, um relevo que não chega a ser tão alto assim. A parte realmente alta seria essa área aqui onde eu estou achurando. Essa área aqui, ela é mais alta. A outra área, significativamente, abaixo de 4 metros de altitude. Queria deixar bem claro para você, bem aqui, uma outra explicação, queria deixar bem claro para você, né? Olha só, pessoal, preste bem atenção. Você tem aqui a planície costeira novamente, vai da ponta do Cabo Orange, Calçoene, município do Amapá, Tartarugalzinho, chegando por aqui, ó, Cotias, Macapá, Santana. Essas áreas aqui não tem altimetria alta, altimetria baixa, correto? Quando você tem essa cor que vai do encarnadozinho até o marrom bem escuro, é que de fato é altimetria alta. Essas amarelas aqui, pingando, mais ou menos alta. Essa verde aqui, razoavelmente baixa. Agora observe bem que essa parte aqui, um azul mais vivo, é uma área baixa também. Então, aquilo que eu falei, se alguém for perguntar para você na prova, você vai ter que cravar que é um relevo mais baixo. Uma outra parte interessante, tá, pessoal? E quando você analisa esse contexto, alguém pode perguntar assim, em relação ao relevo do Amapá, em relação ao uso do espaço e principalmente à ocupação urbana, você vai perceber que as áreas de maior ocupação, de maneira inconteste, sem sombra de dúvidas, é a parte litorânea, com exceção do Laranjal do Jari, que não está no litoral, mas está no litoral de um rio chamado Rio Jari, então não deixa de ser litorâneo. Agora preste bem atenção numa outra coisa aqui. Você está vendo aqui, né? Aqui, essa daqui que eu queria que você pegasse comigo. Unidades morfoestruturais do estado do Amapá. Observe bem. Aonde você tem a parte laranja é onde você tem a planície costeira. Então, novamente, eu quero muito deixar claro aqui que o cara da FCC pode chegar e perguntar qual o local mais propenso à ação do homem, principalmente a ação intempérica. Tu vai cravar a planície costeira, que vai
do Cabo Orange, na área do Oiapoque, até a foz do Rio Jari, lá no Vitória do Jari. Lembrando também o seguinte, pessoal, lembre bem, o litoral é aquela parte que vai receber um afluxo sedimentar do Oceano Atlântico e um afluxo sedimentar de rios. Lembre bem de uma outra coisa, quando a gente fala de rio, tudo ok com o dispositivo? Quando a gente fala de rio, a gente está falando de sedimentos constantes. Quando a gente fala de oceano, é mais constante ainda. Então, essa área costeira do nosso estado é a área que recebe um afluxo constante de sedimentos fluvio-marinhos. E, como recebe também o sedimento, acaba recebendo também a força intempérica e hídrica, né? Tanto fluvial quanto oceânica. Então, essa parte aqui, pessoal, é justamente aquela área que pode estar sofrendo uma ação intempérica bem maior do que o normal. Essa ação intempérica bem maior do que o normal pode incorrer, por exemplo, em situações como a gente já viu em áreas tipicamente aqui de Macapá, por exemplo, nos bairros do Perpétuo Socorro, nos bairros do Araxá, nos bairros da Pedrinhas, onde o rio Amazonas, de maneira muito forte, vai detonando o relevo, margem, e aí então o que é que você tem? Você tem intemperismo da ação do rio. Não estou falando de ação de oceano, então bastante cuidado. E quando tu fala de oceano, é até aqui. Quando tu fala de rio, aí você tem essa parte aqui, correto? Planalto rebaixado da Amazônia é uma área que o nome já diz, era um planalto, ou seja, está abaixo de 1.000 metros, 800 metros, 600, 500, 400, provavelmente não chega nem a 200 metros aí. E outra coisa, é um planalto, então se é um planalto, o cara vai subir. Na verdade, são áreas bem achatadinhas, né? Tu nem percebe que tu subiu nesse planalto rebaixado, então às vezes você nem sente, a verdade é essa. E aí você tem aqui de azul, Planalto da Bacia do Amazonas, observe bem, próximo da sede Laranjal do Jari, quem já foi conhece, é uma área relativamente mais alta de fato, pode chegar aí a 200, 300 metros de altitude. Planalto de Secado Araguari Jari, que vai pegando essa parte aqui da área do Laranjal e áreas ali também do Mazagão e também de Ferreira Gomes, principalmente aí. E aí, o Planalto de Secado do Norte do Amapá, pegando áreas do Calçuene, áreas aí, principalmente do município do Amapá, áreas de Oiapoque também. Preste bem atenção numa coisa. Quando a gente entende essa questão de relevo, o cara pode perguntar para o seu Divander, e se o cara da prova perguntar sobre origem, então tu pensas assim, tu volta para esse primeiro bem aqui, dá uma aumentada aqui, observe, deixa eu tentar apagar aqui para não ficar esse emaranhado aqui, né? Observe o seguinte, pessoal, quando a gente pensa em relevo, pensa em 3 estruturas, observe bem aqui, eu vou primeiro apagar isso bem aqui, esse vermelho aqui, não foi uma boa ideia, não foi legal esse vermelho, mas tudo bem, olha só, preste bem atenção. Tu tem a palavra dobramento moderno, tu tens a palavra escudo cristalino, e tu tem a palavra bacia sedimentar. Observe bem, pessoal. Dobramento moderno, escudo cristalino, bacia sedimentar. Dobramento moderno, tu vai relacionar com montanha.
Escudo cristalino tu vai relacionar com planalto. E bacia sedimentar tu vai relacionar com planície. Toda vez que numa prova alguém pergunta assim, qual é o tipo de relevo mais encontrado? Então, no caso do Amapá, escudo cristalino e bacia sedimentar. Por quê? Nessa área que está bem aqui no desenho da gente, olha só, essa área bem aqui é escudo. Essa área bem aqui é escudo. Escudo, isso aqui tudo é escudo. Tá? E aqui você tem um pouco de escudo e o restante bacia sedimentar. Lembrando que o dobramento moderno, o nome já diz, a área tectônica veio, convergiu e dobrou para cima. Isso é moderno, é uma coisa mais recente. Isso é mais recente, estou falando de montanhas que surgiram há alguns milhões de anos, eu digo alguns milhões de anos como se fosse uma coisa pouca, né? Mas para muito relevo bem antigo, se é moderno, é porque não sofreu tanta ação do tempo. Então, o que é que tu vai entender? Que no nosso estado, tu tem áreas de dobramento moderno, sim, só que a ação do tempo transformou esse dobramento em escudo cristalino. E aquela parte do escudo cristalino que, vamos dizer assim, era dobramento e sofreu ação do tempo, intempericamente falando, escoou superficialmente para as áreas onde tinha água, que eram bacias hidrográficas, e aí você sedimentou a bacia, por isso que o nome é bacia sedimentar, justamente nessas áreas aqui, onde eu estou achurando. Então, o que é que tu vai entender? Tomar bastante cuidado, CFCC, tentar colocar em mapa. Agora, preste bem atenção no que eu vou falar para vocês. A FCC, ela tem um ônus com gasto com a prova. Então, não sei se tu vai perceber, mas é muito difícil tu encontrar um monte de mapa, um monte de texto. Não é a prova do Enem, é a prova da FCC, buscando enquadramento para um concurso público estadual. Então, dificilmente tu vai encontrar um mapa. Então, o que pode aparecer são os dizeres. A pergunta é crucial, a pergunta fatídica. O Amapá tem, principalmente, escudos cristalinos na porção, e aí tu vem, ó, na porção sudoeste, na porção central e na porção oeste. Então, oeste, sudoeste, centro. Já na porção norte, nordeste, leste e sudeste, você encontra mais as bacias sedimentares. Vocês entenderam? Não esquece, isso daí tudinho vai ficar para o teu material que você vai ter para você. Você que está inscrito principalmente aí. Observe bem uma outra coisa interessantíssima. Quando a gente está falando, pessoal, no aspecto dessas bacias, vamos dizer assim, a gente tem novamente aqui a área litorânea, né? Vou pegar aqui a área litorânea, cadê essa aqui é a área litorânea? Essa área litorânea bem aqui, pessoal, ela recebe um fluxo maior de ocupação, especialmente na porção do eixo Macapá-Santana, essas áreas aqui. Então, tu vai percebendo que o fluxo maior de população amapaense fica justamente na bacia sedimentar. A bacia sedimentar é a área de melhor ocupação, especialmente nas áreas de terra firme, como já foi citado aqui em outro momento. Uma outra coisa importantíssima para esse momento aqui é o seguinte, pessoal. Quando você começa a analisar, por exemplo, aqui está a capital, Macapá, onde nós estamos nesse momento, a sede do município de Macapá. Então, a sede do município pega uma área de planalto rebaixado, né? Literalmente, você está enquadrado por áreas de sedimentação, sim, mas é uma área que já foi alta e foi sofrendo a ação do tempo e diminuiu. Fique bem atento a esses aspectos aí do relevo do Amapá. Uma outra coisa importante, bem aqui, pessoal. Uma coisa importantinha aqui,
queria que você atentasse para o seguinte, pessoal. Quando você tem uma área, por exemplo, litorânea, observe que o tipo de bioma que você encontra na porção mais litorânea, que é a área mais baixa, vai para essa vinculação bem aqui, ó. Você tem arbustivos na parte gigante até, do Caborândia, vai descendo até o litoral do Calçoene. Esse mesmo arbusto você já vai encontrar nesse extremo leste, onde você tem ali principalmente o município do Amapá, onde você encontra também tartarugalzinho, cutias. Olha, graminóides, gramíneas, aquela coisa bem esparsa, bem pequenininha, que não chega nem a um palmo. Você também tem ali na região do norte do Oiapoque, onde você também tem o Caborândia, vai novamente descendo pela costa, Calçoene, município do Amapá, áreas do Cutias, inclusive chegando, galera, na área onde você tem as ilhas ali do município de Macapá, em Quipese, principalmente, né, Bailique, né, áreas ali onde você tem uma vegetação litorânea, correto? Quando tu pensa em vegetação litorânea, primeira coisa que tem que ser lembrado, vegetação litorânea é uma vegetação de mangue, mas tem outros vegetais necessariamente que não são mangue. Atente para o seguinte, pessoal, quando você fala em mangue, queria deixar bem claro que eu já estou começando a analisar um pouco de bioma, mas isso também vai passar pela questão do solo. Você vai adentrar nessas áreas onde você tem o choque entre a área que pega o sedimento do rio e a área que pega o sedimento do oceano ao mesmo tempo, a área do mangue. E aí você vai entendendo que essas áreas, por exemplo, você vai encontrar extremamente vegetais ripícolas também. E aí você vai entender que essas áreas de vegetação, esses biomas que você encontra, tem muito a ver com a área litorânea. Já aquela parte que é mais alta, você encontra floresta de terra firme também, mas essa terra firme você também encontra na parte sul, na parte norte, na área próxima do litoral. Aqui você começa a perceber que essas florestas densas também vão aparecer nas áreas centro, nas áreas sul. Quer dizer, uma coisa interessantíssima, a relação entre relevo e o bioma, né? Agora preste atenção aqui no que eu vou te mostrar. Eu vou apagar bem aqui a palavra relevo. É necessário que você entenda algumas situações, né, relacionadas ao solo. Preste bem atenção. Quando eu falo solo, eu estou falando também de relevo, só que o solo é a porção superficial desse relevo. Então, solo. Quando se fala solo do Amapá, novamente aquela questão, solo tem a ver com o tipo de clima, tem a ver com o tipo de bioma, o tipo de ocupação que você analisa, que você observa nesta situação. Então, o solo do Amapá, ele é um solo hidromórfico. O solo do Amapá é um solo que tem a sua análise de lixiviação, ele é um solo lixiviado, é um solo laterítico, palavras que você poderá encontrar no dia da tua prova, né? E também um solo umífero. Poxa, professor, palavras feias, palavras técnicas, palavras científicas. A palavra aqui nesse momento, vou pegar aqui um outro mapa para entender melhor, né? Esse bem aqui, olha aqui o mapa, só um instantinho. Olha só. Pessoal, quando a gente fala em solo, tu tens bem aqui o seguinte, olha só. Hidromórfico é aquele solo que recebeu uma essência muito grande, vamos colocar assim, de água. Recebeu não, recebe. Então, como o Amapá é um dos estados mais chuvosos da Amazônia,
então este solo recebe um fluxo muito grande de água. Então, este solo recebe um afluxo muito grande de chuvas. E essa chuva vai adentrando o solo, percolando o solo, infiltrando o solo. E aí gerando o que nós chamamos de intemperismo. Esse intemperismo, sim, pessoal, vai acabar por definir, dentre outras coisas, a própria forma do solo. Não esquecendo que eu falei anteriormente, que grande parte do solo, do relevo do Amapá, era um relevo de dobramento moderno, só que há milhões de anos. E há milhões de anos, esse mesmo relevo alto foi recebendo um afluxo muito grande de intemperismo de água, principalmente de chuva, e esse relevo foi rebaixando, passando a ser um escudo cristalino e não mais um dobramento moderno. E as áreas meio baixas sofreram a sedimentação, e aí não é mais uma bacia hidrográfica, é uma bacia sedimentar. Hidromórfico te explica muito isso no solo. E aí vem a questão do lixiviado. Quando tu está falando em um solo lixiviado, pessoal, olha bem para cá. Aqui o solo, aqui tu tem uma vegetação de floresta, aqui não tem. Aqui tem um ser humano. A água está caindo. A água está entrando no solo, percolando o solo, infiltrando o solo. Entrou aqui, entrou também aqui. Observe bem, se alguém fala, professor Givander, lixiviado quer dizer o quê? Lixiviado quer dizer lavado pela água da chuva. Então, a água da chuva caiu, entrou no solo, levou nutrientes deste solo, como cálcio, potássio, magnésio, fósforo. Eu estou dizendo cientificamente que devido à ação da chuva e por esse escoamento, por essa infiltração, por essa percolação, que cálcio, potássio, magnésio, fósforo, todos foram embora e o solo ficou infértil. Ah, professor Givander, então o solo amazônico é infértil pela ação da água da chuva? Principalmente. Então o solo do Amapá tem esse processo de ser um solo muito estéril, tranquilo, mas tem análise do laterítico. Não esquece de uma coisa, grande parte do material que foi escoado acabou ficando em cima de locais que também, logo ao longo de milhões de anos, centenas de anos, foram sedimentados. Então, bem aqui você tem um material que sofreu a ação do tempo, está embaixo da terra, embaixo de areia, e a gente sabe que a ação do tempo na Amazônia tem muito calor e muita umidade. Então, esse material a gente chama de laterita. Não tem só no Amapá, não, tem em todas as partes da Amazônia de modo geral. E essa laterita vai dar origem, posteriormente, a metais, minerais metálicos. Então, estou dizendo que a Mãe Natureza foi muito madrasta com a gente, deixou a gente com o solo infértil devido à ação da lixiviação. Mas, em contrapartida, essa mesma Mãe Natureza deixou para nós um grande, gigantesco espaço de metais, como a gente sabe que tem ouro, tem muito manganês, cromo, nióbio, coisas do tipo, tântalo, dentre outras coisas, correto? Isso explicando o solo laterítico. E por último, solo umífero. Vem aquela pergunta. Sr. Givander, já que o solo do Amapá, o senhor está explicando cientificamente que sofreu com essa questão da lixiviação, perdeu nutrientes e tudo mais, o que acontece? Como é que se explica a presença de uma vegetação tão gigante, portentosa, viçosa, tão pueril, tão poderosíssima, tão bonita, verdejante, perene, latifoliada, heterogênea? Pois bem, é pela questão do umífero. Observe bem, solo umífero é um solo renovado, reciclado. Ou seja, ao longo de muitos dias, o vento bate, a chuva também, fica caindo no solo um material que nós chamamos de resíduo orgânico. Galinhos, folhinhas, podemos assim dizer, né? E esse material, ele vai ficando em cima do outro. Aí tem chuva, tem um calor, o que vai acontecer? Nesse material de resíduo orgânico vai haver uma ação
de fungos e bactérias. Essa ação de fungos e bactérias vai transformar esse resíduo orgânico naquilo que nós chamamos de humus. E esse humus é como se fosse um adubo natural, acaba sendo o que nós chamamos de produção de um material que vai dar vida, sobrevida e muita saúde para esses vegetais que ficarão altões, portentosos, viçosos, poderosos. É o adubo natural, é o humus. E a Amazônia, e o Amapá não é exceção da regra, tem muito desse humus, correto? Então, humífero, um solo extremamente renovado, um solo extremo... E observe bem, pessoal, onde tu acha que tem muito isso? Em todo o Amapá, praticamente, porque todo o Amapá recebe esse acúmulo de chuvas. No solo mais alto, você também tem isso, porque você tem floresta. Lembrando que o vegetal mais é encontrado no Amapá é floresta de terra firme. E na terra firme você tem os vegetais, como eu falei, mais altos, mais portentosos, mais viçosos, mais bonitos, com mais de 70, 80 metros de altura, que é muito comum na floresta de terra firme. Então, o que é que você tem? Queria deixar bem claro para você, meu amigo e minha amiga, que você tem esse aspecto bem interessante do solo do Amapá. Então, preste bem atenção. O local onde você vai encontrar muita gente indo atrás é um local que tem muito humus, para onde possa haver uma produtividade bem interessante no extrativismo vegetal, por exemplo. Mas se você pensa em agricultura ou pecuária, sim, não esquece, eu estou falando que o solo ficou estéril, mas não quer dizer que não possa haver um tipo de adubação, um tipo de calagem que possa retificar, né, esse contexto da grande incidência de acidez, né? E então, o que é que a gente acontece? O que é que a gente pode analisar? Que tanto o relevo como o solo podem ser temas do teu concurso do CFO pela FCC. Lembrando que se você analisa comigo aquilo que mais cai a nível de meio ambiente, eu vos digo, vegetação e hidrografia. Assunto da nossa próxima aula, na próxima quinta-feira. Fiquem todos com Deus, saibam que não existe sucesso sem trabalho, sem resiliência, não existe sucesso sem disciplina, sem foco. Mantenha o foco, aquilo que você quer, você vai conseguir, né? Então, a gente se vê na próxima aula, estamos remando para a beira. Então, um grande abraço do professor Edivander Marinho para você do Desafio EAD, do Desafio Online. Conheça mais teleaula de Geografia do Amapá para você. Um grande abraço do professor Edivander.